E há exatos 25 anos o Brasil perdia Renato Russo, o líder vocalista da Legião Urbana, uma das bandas de rock mais influentes do país. E apesar de ter alcançado a riqueza e a fama que sempre almejou, Renato buscava algo mais profundo, a paz interior. Às vezes as pessoas podem ter uma impressão de que a fama vai trazer felicidade. E isso não é. Eu, pelo menos de experiência própria, eu sei. O que me traz felicidade é paz de espírito. Em suas próprias palavras sobre fama e felicidade, Renato Russo expressou o paradoxo de sua vida. Ele conquistou a fama que sempre desejou, realizou todos os seus sonhos de riqueza, mas a tranquilidade de espírito que tanto ansiava era rara. Em meio à agitação de sua vida conturbada, seus últimos dias foram particularmente difíceis. Conforme relatou o diretor da gravadora durante a produção do último álbum da banda. George Davidson, diretor da gravadora que descobriu a Legião Urbana, o disco A Perfeita Tradução do Estado Emocional de Renato Russo. Um adeus sombrio e amargurado. O Renato vinha já há alguns meses, né, talvez até anos, vivendo dentro de uma grande depressão. Eu acho que é isso que o álbum passa. Intitulado A Tempestade. E nesse disco, Russo canalizou seu sofrimento em músicas sombrias e amargas, oferecendo aos ouvintes um vislumbre de sua alma atribulada. E esse vídeo é um breve resumo da fascinante trajetória de Renato Russo, cujo nome real era Renato Manfredini Jr., nascido no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960. Filho de Renato, um economista, e Carminha, uma professora de inglês. Ele foi criado na Ilha do Governador, zona norte do Rio, e aos 7 anos a família se mudou para Nova York, devido ao trabalho do pai no Banco do Brasil. Mas retornaram ao Brasil 2 anos depois, e aos 13 anos ele foi diagnosticado com uma doença óssea. Renato passou por uma cirurgia mal sucedida na bacia, que o deixou 6 meses acamado. E a vida de Renato Russo foi marcada por desafios e conquistas. E este vídeo oferece um vislumbre da complexidade dessa figura icônica da música brasileira. E sua recuperação durou 2 longos anos. Levei ele ao médico. O médico olhou, assim que olhou, ele diagnosticou corretamente, mas fez uma operação terrivelmente mal feita. Parece que depois da operação até ficou pior, meu Deus. Não, ficou pior. Olha só, calma, filho. Não aguento mais, mãe. Calma, filho, vai passar, calma. Calma. Período em que Renato Russo enfrentou as dificuldades da vida, em uma cadeira de roda e apoiado em muletas. E surpreendentemente, essa fase desafiadora foi também incrivelmente produtiva. Mas foi uma fase muito produtiva. Muito produtiva. Por quê? Porque ele teve muitas aulas de violão, ele leu muito. Durante esse tempo, enquanto sonhava em se tornar uma estrela do rock, Renato até inventou um nome artístico, Eric Russo, o qual deu origem ao sobrenome Russo. E com seu domínio do inglês conquistado durante sua estadia nos Estados Unidos, Russo iniciou uma carreira como professor de inglês, após sua recuperação. Além disso, aos 18 anos ingressou na faculdade de jornalismo, demonstrando sua sede de conhecimento e expressão. E nessa mesma época, Renato compartilhou com sua mãe, Dona Carminha, um aspecto importante de sua identidade, sua homossexualidade. Preciso falar com você. Eu sou homossexual. Aí, aguinha fria caindo em cima da cabeça de Dona Carminha. Aí eu me segurei, olhei para a cara dele assim. É isso mesmo que você quer, filha? Tem certeza? Tenho. Inicialmente, essa revelação foi como um balde de água fria para Dona Carminha, mas ao longo do tempo, ela acabou aceitando a orientação sexual de seu filho. No entanto, se é assim, vai em frente. Havia uma coisa que ela não estava disposta a admitir. A única coisa que eu não vou admitir é você trazer a namorada aqui para dentro de casa. Ele disse, não, mãe, não tem problema, a senhora fica tranquila. E agora vamos dar continuidade à história. Início de carreira. Renato Russo era um grande admirador do punk rock americano, gênero musical que estava em ascensão nos Estados Unidos na época. Com essa paixão pela música, ele se juntou a 2 amigos, Felipe Leno e André Petróleo, e este último filho de um embaixador da África do Sul, e juntos formaram sua primeira banda, Aborto Elétrico. Pouco tempo depois,
André deixou a banda para retornar à África do Sul e cumprir serviços militares. Flávio Lemos, irmão de Felipe, assumiu seu lugar. Uma das músicas marcantes da banda foi Que País é Esse? No entanto, conflitos surgiram quando Renato e Felipe tiveram uma briga, motivada pelo atraso de Renato em um show. E isso levou ao fim da banda. Olha, desculpa, realmente... A banda acabou. O aborto elétrico não existe mais. Mas Renato não desistiu. Seguindo carreira solo como trovador solitário, Renato Russo continuou sua jornada musical. Boa noite! Eu sou Renato Russo, trovador solitário. Eu abro shows, faço mapa astral e jogo tarô na saída. Então, se alguém quiser saber um pouco mais de si mesmo, é só falar comigo. Em 2008, um disco foi lançado, contendo gravações que ele havia feito em fitas cassete. E esse material oferece aos fãs uma visão íntima da musicabilidade e da alma do artista. Legião Urbana. Em 1982, Renato Russo uniu forças com Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos para formar a banda Legião Urbana. Antes da gravação do primeiro disco, Renato enfrentava uma profunda depressão, chegando a tentar o suicídio cortando os pulsos. Ele realmente cortou os pulsos num momento que ele estava deprimido. A dificuldade física o impediu de tocar. Então Renato Rocha, também conhecido como Negrete, entrou como baixista da banda. Em 1985 a banda lançou seu primeiro disco. E apesar de não ter alcançado grande sucesso inicialmente, o segundo álbum vendeu 1 milhão de cópias em pouco tempo, transformando Legião Urbana em uma das maiores bandas do rock do Brasil. E ao longo dos anos a banda enfrentou diversos desafios, mas sua música ressoou profundamente com o público, conquistando uma legião de fãs pelo Brasil. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Todos os dias quando acordo, Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Que país é esse? Que país é esse? Amar. Continuando a narrativa, a trajetória da Legião Urbana foi marcada por muitos momentos inesperados e esperados. A seguir compartilho alguns desses episódios para que vocês possam compreender melhor o impacto e a importância dessa banda icônica no cenário musical brasileiro. E após algum tempo, Renato Russo não sentia mais a mesma afinidade com a música Pais e Filhos. Quanto a Pais e Filhos? Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do 5º andar e não existe amanhã. Essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Salador que a plateia vibrava intensamente sempre que o Legião Urbana subia ao palco. E Renato, por sua vez, era o mais adorado, chegando a admitir que quase acreditava nisso. Atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que, de repente, o que essas pessoas estavam dizendo era mais pura verdade. Para alguns jovens da época, a Legião era quase como uma religião. Uma vez eu vi uma menina que tinha acabado de sair de um show da Legião me falar uma frase que vai me marcar para sempre, porque ela falou: se tivesse uma religião, Renato Russo, eu era dessa religião. A religião urbana. E embora Renato detestasse esse trocadilho, alguns fãs o consideravam quase como um deus. No entanto, o Renato detestava essa expressão religião urbana. Essa expressão o incomodava profundamente, e aí só incomodava porque de alguma forma tinha se criado uma religião em torno da Legião, a revelia da banda. Ele era um deus pra gente. O show ficou marcado de forma negativa. Ocorrendo em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em 1988, devido ao atraso do show, a plateia ficou irritada e descontente, resultando em tumulto e quebra de objetos. O fã chegou até a subir o palco e agarrar o Renato pelas costas. Já irritado com a situação, ele desabafou com a plateia. Isso é coisa de garoto que não consegue arrumar namorada e fica se masturbando no banheiro. Eu consegui chegar onde eu queria, sabia? Eu tô rico. E vocês? Vocês pagam pra assistir o show e quem ganha dinheiro sou eu. Eu me dei bem na vida. Só que o show acabou.
Acabou! Segundo relatos da época, o tumulto deixou um cenário caótico. 400 pessoas feridas, 60 detidas pela polícia, 64 ônibus apredejados e uma atmosfera de destruição. Muitos fãs revoltados chegaram ao extremo de queimar os discos da banda e pichar os muros com mensagens como "Fora Legião". E ao ser questionado sobre a situação, Renato Russo não desmentiu. Eu acho que existe uma maldade muito grande por parte de certas pessoas do público se elas saem de casa com bombas e entram no estádio com bombas para atacar no artista. O que nós fizemos foi nos defender e colocar a nossa opinião. E eu não desminto nada do que eu falei. Carreira solo. Em sua carreira solo, Renato Russo lançou 2 discos. O primeiro contava com canções em inglês e parte da renda foi destinada a uma campanha contra a fome. O segundo álbum, composto por músicas em italiano, obteve grande sucesso. No ano seguinte à sua morte, foi lançado um disco póstumo, com músicas solo, incluindo as faixas dos 2 discos dos 2 álbuns anteriores. Vida pessoal. A família e amigos enfrentavam desafios significativos devido ao alcoolismo de Renato Russo. Sua mãe compartilha. Foi a fase pior para mim, foi a fase do alcoolismo dele, né? Eu ficava muito agressivo até, verbalmente, até fisicamente. E além do alcoolismo, Renato também enfrentou o vício em tranquilizantes. Em 1989 nasceu Giuliano, seu único filho, fruto de um relacionamento com uma fã. A chegada do filho o motivou a buscar tratamento para superar seus vícios. No início dos anos 90 ele recebeu o diagnóstico de HIV, uma notícia que abalou profundamente sua vida, e isso o mergulhou em depressão, levando-o a se isolar em seu apartamento no Rio de Janeiro, onde recebia apenas familiares e amigos mais próximos. Preocupado com o filho, seu pai decidiu morar com ele. E segundo a irmã, Renato já não suportava mais a vida de artista. Ele estava muito cansado da Legião, muito cansado dessa coisa de... Ai, Carmen Teresa, eu não aguento mais fazer show, eu não quero mais fazer disco, eu não consigo mais escrever letra, eu estou cansado. No entanto, mesmo enfrentando tantos desafios, ele não parou de produzir durante a gravação do último disco, Tempestade. Seus amigos perceberam que algo não estava bem. Como o trecho da música A Tristeza Não É Passageira sugere, a tristeza não é passageira e não cabe no meu peito. Tudo isso é só tristeza. Hoje a tristeza não é passageira. Muito triste, trágico. E você perceber que aquela pessoa está indo embora. Para sempre. Em 11 de outubro de 1996, os jornais noticiaram a triste partida de Renato Russo. O Jornal Nacional compartilhou. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Renato Russo morreu às 1h15 da madrugada de hoje, no apartamento onde morava em Ipanema. Na hora da morte, ele pesava apenas 45 quilos. Em seus últimos dias, Renato Russo manifestou o desejo de enfrentar a sua batalha final no conforto de sua casa. Ao médico que o acompanhava, sempre manifestou a vontade de morrer em casa. Ultimamente, realmente, ele se entregou. Ele não mostrou força para viver. Informações de seu médico, durante 6 anos, Renato conviveu com a doença, sem revelar publicamente os detalhes de sua condição. O médico, porém, revelou a causa da morte. Qual foi exatamente a causa da morte de Renato Russo? SIDA, AIDS. Há quanto tempo ele tinha a doença? 6 anos. Apesar do apoio caloroso de sua família e amigos, o cantor frequentemente expressava sentir uma profunda solidão. O cantor passava por uma fase profundamente depressiva. Nas músicas do último disco, Renato Russo fala que sofria do que considerava o mal do século, a solidão. Em uma conversa com sua mãe, ele revelou que não suportava mais este mundo e ansiava por ir para um lugar melhor, junto com a Legião. Ele quis chegar ao fim porque ele disse: mãe, não é meu lugar, é aqui. Meu lugar não é aqui, mãe. Eu quero ir embora, eu quero ir para um lugar melhor. E ao longo de sua carreira, Renato lançou 8 álbuns sobre solos. E a Legião Urbana vendeu impressionantes 25 milhões de discos, consolidando-se como a banda de rock mais vendida do Brasil. Renato Russo faleceu aos 36 anos, deixando um filho. E assim encerra-se a história de Renato Russo, o ícone da música brasileira que deixou um legado.